Olá, eu sou a Rosilda Ferreira e este é o segundo vídeo da semana de palestras sobre estimulação. Hoje eu vou te mostrar como famílias, pessoas comuns, conseguiram mais resultados com estimulação em casa, mesmo não tendo experiência, simplesmente seguindo metodologias e estratégias certas para as suas crianças. Como a história da Camila, que deixou essa mensagem no grupo de mães. Olá meninas, boa noite. Mais uma fase concluída com sucesso por aqui. Lavínia desfraldou. Quando começamos a desfraldar, a Rosilda Ferreira me aconselhou a fazer bastante estrelinha das integrativas e assim fizemos. 2 meses depois, a Lavínia já não usa fralda durante o dia e nem na escola. Ela pede para fazer xixi e cocô e já temos 1 semana sem acidentes. A Camila intensificou as áreas que auxiliam no processo de desfraude e com isso facilitou a vitória. Não é maravilhoso? E o melhor de tudo isso é que este não é um caso isolado. Todos os dias eu ajudo mães a facilitarem os processos da vida diária de seus filhos, simplesmente com o uso de metodologia, na medida e na hora certa para suas crianças. E sabe o que essas mães têm de diferente de você? Absolutamente nada. Elas não são especialistas em estimulação neurológica e muitas delas nem conheciam essas metodologias antes. Porém, elas aprenderam e aplicaram o passo a passo que eu vou te mostrar hoje para que seu filho aprenda qualquer coisa. Falando nisso, se você ainda não assistiu o vídeo 1, procure aqui nesta página o link para você assistir. Isto é importante porque o vídeo 1 complementa o que eu estou falando aqui hoje. Talvez você esteja olhando para o resultado das outras pessoas e pensando, mas Rosilda, isso não é tão fácil assim, né? É claro que eu não estou falando que você vai apertar um botão e o seu filho vai sair por aí fazendo tudo. Se você espera que isso aconteça, então isso não é para você. Mas por que mães que não são especialistas conseguem resultados expressivos estimulando em casa? Basicamente porque elas seguem uma fórmula simples de 4 pilares. E por que eu recomendo as famílias a estimularem em casa? Por um motivo muito simples, porque é dentro da família que a criança tem acesso ao ambiente mais propício e é você que tem acesso aos horários nobres da criança. Ou seja, quando ela está mais apta a aprender e, portanto, com mais chances de retorno. Você sabia que existem metodologias específicas para serem aplicadas por suas famílias e elas existem há mais de 70 anos? Um estudo liderado pela Harvard mostra que 36% das crianças com TDAH que completaram o programa Brain Balance de Robert Melillo tiveram seus rendimentos em atenção, controle de hiperatividade e memória espacial melhorados em 40%. Das crianças submetidas ao programa DOMA, 84% voltaram a enxergar, 83% voltaram a ouvir, 53% superaram a incapacidade de andar, 96% aprenderam a ler, 42% aprenderam a falar. Um estudo liderado na Nova Zelândia mostrou que crianças submetidas ao programa neurológico INPP tiveram um avanço na leitura equivalente a 22 meses e meio em 1 ano, enquanto que o grupo de controle teve somente 8,5 no mesmo período. Estudos liderados pela Unicamp concluíram resultados significativos na recuperação da visão em casos de astigmatismo ou miopia através do método Self-Healing Meyer-Schneider. E o que essas metodologias têm em comum? Seus mentores são profissionais das áreas da medicina tradicional que perceberam que treinar os familiares para estimular os seus filhos trazia mais resultados do que quando eles atendiam em seus consultórios. Todos são completamente drug-free, ou seja, uso zero de medicamentos em seus protocolos. Todas trabalham na causa do problema e consideram a criança como um todo. Todas sofrem resistência por parte da medicina tradicional por fugir dos padrões, o que justifica os resultados também fora dos padrões. E nós utilizamos todas elas. Talvez você já faça estimulação.
Estimulação em casa. Passa o tempo todo brincando com seu filho com o intuito de estimular, mas não deu certo. Não mudou de fato o desenvolvimento dele e isso te desmotivou e fez até você ficar desacreditada do seu filho. Mas isso tem solução. E a solução funciona assim. Um erro comum, até mesmo por parte de profissionais, é não acertar na dose do desafio. Ou a atividade é difícil demais para a fase em que a criança está, ou a atividade é fácil demais que se torna entediante. E esse é um detalhe simples que explica por que muitas crianças não evoluem, até mesmo com as melhores terapias, as melhores metodologias. Em linhas gerais, essas terapias focam no protocolo a ser seguido com a atividade e não na criança que está à sua frente, e não conseguem fazer as adaptações necessárias a cada sessão. Você já conheceu algum profissional assim? Essas pessoas trabalham o que eu chamo de terapia da esperança. Ou seja, todas as sessões elas estão lá trabalhando com a esperança de que um dia a criança aprenda. De uma forma mais técnica, essas pessoas elas não avaliam a funcionalidade das outras áreas envolvidas no processo que elas estão trabalhando. Lembram das áreas envolvidas no processo de alfabetização? Eu não vou conseguir ter sucesso na alfabetização se uma dessas áreas estiver muito em disparidade com o padrão de funcionamento. E eu não vou saber dosar o grau de desafios das atividades se eu não identificar essas dificuldades. Eu vou dar um exemplo prático para você ter ideia do que eu estou falando. Acompanha comigo. O STNR, ou Symmetrical Tonic Neck Reflex, é um reflexo primitivo que surge entre os 6 e 9 meses de idade e deve desativar e integrar entre os 9 e 11 meses. Se caracteriza por dobrar os joelhos e esticar os braços quando levantar a cabeça, ou dobrar os braços e esticar as pernas quando baixar a cabeça. É muito importante para desenvolver as outras áreas na fase do gatinhar. Ele é importante para treinar os olhos, em fixar o olhar perto e longe, bem como fazer esta transição de maneira rápida. É importante para dar impulso para se levantar nos móveis. Quando a criança está sentada e olha para cima, automaticamente seus braços vão esticar e ela pode agarrar a borda do móvel. Nesse momento, se ela olha para baixo, automaticamente suas pernas vão esticar e assim ela estará em pé. Mas se por alguma razão esse reflexo persistir depois dessa fase, e existem várias razões para isso acontecer, que nós não vamos abordar agora, essa criança vai continuar com ele e isso vai atrapalhar as fases seguintes do desenvolvimento, mesmo que a sua presença seja suave. O que vai determinar a posição do corpo da criança é a posição da cabeça. Então, sempre que a cabeça baixar, ela tende a esticar as pernas. Ou então vai ter que se concentrar muito para manter a posição. Portanto, na idade escolar, a postura exigida é sentado na carteira, levantando a cabeça para olhar o quadro e baixando para olhar no caderno, sem mudar a postura. Consegue imaginar isso com reflexo? A criança que ainda tem este reflexo ativo não vai conseguir. E como não fez este movimento suficiente, também não consegue focar o quadro longe e mudar rápido o foco para perto do caderno. Tem como aprender alguma coisa desse jeito? Se você ficar no ouvido da criança falando senta direito, ela vai se concentrar toda a atenção dela para manter esta posição. Pois se ela distrair, o reflexo assume e a coloca na posição dele. Ela não vai ter foco nem atenção, não vai entender nada e vai perder o interesse pela escola. Talvez ela se levante para dar uma relaxada. E vocês já sabem onde isso vai dar, não é? Aqui a Mel correndo ainda com a presença bem forte desse reflexo. Eu achava que ela gostava de ver a sombra. Só percebi quando ela começou a se interessar por olhar para cima e sempre caía. Essa brincadeira seria impossível antes de alguns meses trabalhando este reflexo. Hoje ela ainda tem um pouquinho, que aparece quando corre.
As crianças que têm esse reflexo, às vezes adultos, andam com o pescoço para baixo e olhando para cima, meio corcunda. Muitas vezes é por causa deste reflexo. Então, a ideia é essa: você adequar a atividade para que a criança aceite e participe dela. Daí, então, você pode avançar até que chegue ao resultado que você quer. E, se possível, nesse processo, corrigir o que está faltando e exigindo essa adequação. No exemplo da escrita, adequar seria para que ela possa se concentrar. Escrever no chão talvez seja uma possibilidade, escrever na parede, fazer um quadro na parede, iniciar esse processo dessa forma. E para corrigir o que está exigindo essa adequação, talvez seja a integração do reflexo, trabalhar primeiro e integrar esse reflexo para que a criança consiga sentar numa carteira de modo adequado sem perder o foco da atividade que ela está fazendo. Muitas vezes é necessário primeiro trabalhar o que está exigindo essa adequação, nesse caso o reflexo primitivo ainda presente, e depois iniciar o processo da escrita, da alfabetização, a atividade que está exigindo essa postura da criança. Mas é óbvio que você também precisa ensinar a criança. Não basta você saber o nível e saber qual atividade você vai começar para que a criança venha para a ação. É preciso seguir para que você faça a criança aprender aquilo que você quer. Você precisa do resultado, que ela aprenda no final. Por isso, a estimulação que eu uso, ela se baseia em 4 pilares. Pilares que eu chamo de fórmula do desenvolvimento. Então, você tem a consistência, que é manter a regularidade da atividade. A constância, fazer todos os dias. A oportunidade, que é distribuir ao longo do dia conforme o planejado. Você vai avaliar e ver o quanto de oportunidade essa criança precisa. Se ela precisa de muita oportunidade, você vai fazer várias vezes ao dia. Desafio, nem muito fácil, nem muito difícil, que nós já falamos hoje. E fazer sempre com alegria nos olhos, na voz, no corpo, com energia boa, porque a criança aprende quando ela está envolvida no processo. E ela precisa de alegria para se envolver, para ter emoção. Então, o que a gente usa para tudo o que vamos fazer é basicamente isso: determinar qual a consistência necessária, as oportunidades, o desafio e aplicar com alegria. Olha esse exemplo de atividade que eu desenvolvi com a Mel. A Mel não gostava de pintar, ela riscava todo o papel e nem olhava para o que estava fazendo, porque ela ainda tem dificuldade, a gente ainda tem que trabalhar a mão, fortalecer tronco, fortalecer braço, então isso que faz com que tenha alguns reflexos ainda envolvidos. Mas eu fui trabalhar com atividade adaptada para ela dar uma melhorada na escola, que na escola é exigido, não é que pinte. Então eu fui trabalhar adaptado com ela, a partir do princípio do que ela sabia. Fiz um desenho grande na folha, para que ela pudesse riscar toda e mesmo assim estar dentro do desenho, e aos poucos fui diminuindo. Até que no 20º dia de atividade, ela já estava escolhendo as cores e onde pintar daquela cor. Este completo fui eu que fiz, mas os outros, o que ela fez, ela escolheu e ela mesma pintou dentro, fazendo o máximo para que ficasse dentro do limite do desenho. E passou a ser mais interessada. Umas semanas depois eu recebi este desenho da escola, dizendo que ela estava mais interessada por atividades de mesa. E dá para ver ali que ela riscou de verde a copa e de marrom o tronco. Então, deu resultado. Então, funciona mais ou menos assim: você chama a criança para ação, você traz ela para ação e depois você conduz ela ao objetivo que você quer, ao resultado final que você quer. Isso é diferente do que a maioria das pessoas fazem quando vão ensinar uma criança especial. Elas geralmente ficam cobrando da criança que a criança sente direito, que ela pinte dentro da linha, que ela olhe para o papel, enfim, ficam repetindo e cobrando o resultado final da ação. Elas seguem frases feitas, como eles precisam de repetição para aprender, e fazem o que eu chamo de treinamento.
e passam a repetir o tempo todo no ouvido da criança o que elas querem. Um desenho pintado somente dentro da linha e que a criança permaneça em boa postura na cadeira. Eu procurei trazer um exemplo o mais simplificado possível para que você entenda o processo, porque nós replicamos isso com exatamente tudo. Você quer que a criança ande? Então nós vamos lá atrás trazer a criança para o processo e então conduzir a vitória, a conquista. Você quer que a criança fale? Que a criança aprenda a se vestir? Que ela fique sentada direito na cadeira? Que ela fique com a língua dentro da boca? A partir do momento que eu aprendi o que acontecia por trás de todo o comportamento da Mel, eu nunca mais chamei a atenção dela para ela guardar a língua. Nós trabalhamos lá na raiz do problema e nós conseguimos evolução. Vejam como foi. A língua protúsio, o palato fundo, 7 meses. O desencaixe era bem perceptível quando ela tinha 1 ano e meio. Foi o início das estimulações neurológicas. Aqui o dia que percebi que tinha encaixado, 2 anos. Aqui dentes alinhados aos 3 anos. E os dentes da frente separados indicando abertura, ou seja, continuou o processo, 4 anos e meio. E atualmente já trocando os dentes, 5 anos e meio. Nós não utilizamos placa ou nenhum outro tipo de procedimento. Foi resultado indireto das estimulações neurológicas e da reorganização do corpo. Usamos estes pilares para tudo, porque o que eu mais quero é um adulto funcional e feliz, confiante, conhecedor do próprio corpo, com autoestima e de atitude. Se você seguir esses pilares, os resultados virão. Não importa se o que você quer é simples ou complicado. Veja os diferentes resultados que conseguimos com o programa de estimulação global e acompanhar. Eu fui olhar os exames no site e estava olhando os anteriores. Acredita? Vi os novos resultados, o colesterol baixou, triglicerídeos normal, TSH de 5,03 foi para 3,15, graças a Deus. Aí sim, porque desde o curso mudamos radicalmente a alimentação da Maria e tem as atividades. Só a glicemia que deu uma subida e está de 86, subiu para 104, acredito que possa ser frutas. Já a Camila... Olá meninas, olha ela lá arrasando, fomos na pediatra e estamos muito bem. Lavínia continua fazendo as integrativas e as demais atividades e o seu desenvolvimento está cada vez melhor. A Marisa, ela só andava sentada, já consegue andar de pé. Também não cruzava as pernas, sentava sempre em W. Com a rotina das estimulações, as da visão e as da respiração são sempre em pernas cruzadas, ela está perdendo o sentar em W. Aqui o que fez foram as integrativas que ajudaram ela, que integrou um reflexo. Sentar em W é um reflexo, tá? A Elaine trouxe resultados da estimulação visual, não poderia deixar de compartilhar esse encontro de olhares dos meus príncipes. Gratidão, foi muito linda a semana, me emocionei com tudo, muito amor envolvido. E quando eu olho para esses resultados, eu vejo que famílias e mães que estavam perdendo o lado bom da maternidade, a troca de olhares e o prazer de ser mãe, estão recuperando tudo isso com um trabalho feito por elas mesmas. E é claro, sempre tem mães querendo saber se elas vão conseguir, se elas vão dar conta, se isso serve para elas, e a resposta é bem simples, que outra pessoa vai ter a sensibilidade e o amor para saber exatamente o que é melhor para o teu filho. Quem melhor que você para saber se tá demais para o teu filho? Ou se pode forçar mais um pouquinho? Em quem seu filho confia mais para ser balançado de cabeça para baixo? Ou então ousar andar numa barra de equilíbrio. E diante dos exemplos que eu te dei até aqui, você já tem condições de tirar suas próprias conclusões se isso vai ou não servir para você. Bom, talvez agora você tenha aí um monte de perguntas para me fazer ou dúvidas de como isso pode funcionar para você. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver um estudo de caso de uma mãe que aplicou essa fórmula e teve muitos resultados. Agora, recapitulando o que você viu nessa palestra. Muitas pessoas não têm sucesso ao estimular, pois focam no protocolo da atividade e não na criança que está na sua frente. Não traz a criança para a ação e ficam cobrando os resultados. Ficam presos em frases feitas como eles precisam de repetição.
quando na verdade eles precisam de consistência, oportunidade e desafio. Agora que está chegando ao fim dessa palestra, você consegue imaginar essa estratégia, essa metodologia funcionando aí na sua casa? Coloque aqui embaixo nos comentários. E por último, é claro, compartilhe essas palestras com outras pessoas. Vai ser muito bom receber as pessoas que você indicar. Um beijo para você, não deixe de assistir o vídeo 1 e até o próximo. Tchau!